Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à nossa leitura diária devocional aqui na Bíblia McShane. Hoje, dia 15, leitura familiar, Gênesis 16, Agar e Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos e ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abrão: O Senhor me impede de engravidar. Tome a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E Abrão ouviu o pedido de Sarai. Assim Sarai, esposa de Abrão, pegou a sua serva egípcia Agar e a deu como mulher para Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele teve relações com Agar, e ela engravidou. Porém, vendo que ficou grávida, passou a desprezar Sarai. Então Sarai disse a Abrão: Sou ofendida por sua causa. Eu dei minha serva em seus braços, e agora que ela engravidou, me despreza. O Senhor julgue entre mim e você. E Abraão disse a Sarai: Sua serva está em suas mãos, faça o que quiser com ela. E Sarai a maltratou e ela fugiu. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde você vai? E ela respondeu: Estou fugindo da casa de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e se humilhe debaixo de suas mãos. O anjo do Senhor disse mais: Multiplicarei muito a sua descendência, que não será contada de tão numerosa que será. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz um filho, que chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor que falava: Tu és Deus que vê, porque disse: Não vi aquele que me viu? Por isso aquele poço se chama Lahai-Roi, e está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abraão, e ele lhe deu o nome de Ismael. E Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar deu à luz Ismael. Agora Mateus 15, Jesus e a tradição dos fariseus. Então alguns escribas e fariseus vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Jesus, porém, respondendo, lhes disse: Porque vocês transgridem também o mandamento de Deus pela tradição de vocês? Porque Deus ordenou, dizendo: Honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vocês dizem: Qualquer um que disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que vocês poderiam receber de mim é oferta ao Senhor. Esse fica desobrigado de honrar os seus pais. E assim invalidam, pela tradição de vocês, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E, chamando a si a multidão, Jesus disse: Ouçam e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: Sabias que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Jesus, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem os fariseus, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vocês mesmos estão ainda sem entender? Ainda não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina a pessoa.
porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São estas coisas que contaminam as pessoas, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. A mulher cananeia. E Jesus, partindo dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daquela região, gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu. E os seus discípulos, chegando perto dele, lhe pediram, dizendo: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondendo disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus, porém, respondendo, disse: Não é certo pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e lhe disse: Ó mulher, grande é a sua fé, que seja feito conforme você deseja. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Jesus, partindo dali, chegou à beira do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá. E dirigiram-se a ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. E a multidão se maravilhava vendo os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificava o Deus de Israel. A segunda multiplicação dos pães. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque eles já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos lhe disseram: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7 e alguns peixinhos. Então mandou a multidão que se sentasse no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos. E os discípulos distribuíram à multidão. E todos comeram e se saciaram. Ainda recolheram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 15 e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.